Se for o caso. Se o Éder achar que não, ele vai anotando tudo, ou gravando, né? Não, mas das colocações, e ficaremos somente com as colocações dos professores. Então, Éder, por gentileza. Bom dia, professor Marcos, do Orgulho, novamente, professor Paulo Cunha, obviamente também o professor Eduardo Heleno. Bom dia, professor. Peço de antemão desculpas de ter mandado tudo muito em cima da hora, não foi fácil, tá? E o título do meu trabalho é Um Projeto para o Brasil, atender da Revolução Brasileira e Nelson Werneck de Sodré. Eu vou fazer dois tipos de apresentação, uma apresentação mais geral e uma apresentação mais sessão a sessão. Aqui na Unesp tem um padrão, não é mais capítulo, agora é sessão, então, por isso que eu estou falando sessão, certo? Talvez em outras universidades continue ainda capítulo. A hipótese central que norteia essa investigação é a de que a teoria de Sodré, particularmente aquela formulada a partir de sua inserção e atuação no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, configura o projeto mais consistente e abrangente de emancipação nacional em um período crucial da história brasileira, compreendido entre o final da década de 1950 e o golpe civil-militar de 64. Nesse sentido, a tese se propõe a realizar uma análise aprofundada da obra de Sodré, com ênfase na sua revisão crítica da história do Brasil e nas implicações dessa revisão para a compreensão da formação social brasileira. Essa análise busca elucidar como Sodré, influenciado pelo método marxista, revisitou o passado colonial, oferecendo novas perspectivas para a interpretação das dinâmicas econômicas, sociais e políticas que moldaram o país. Um dos objetivos centrais da pesquisa é elucidar as teses do escravismo, do feudalismo e do capitalismo na obra de Nelson Werneck Sodré, situando-as no contexto do debate sobre os modos de produção e a formação social brasileira. A análise se concentra na interpretação sodriana do desenvolvimento desigual e combinado e da heterocronia presentes no processo histórico brasileiro, contrapondo-se a visões etapistas e evolucionistas que não dão conta da complexidade da experiência brasileira. A tese também se dedica a analisar como Sodré compreendeu a gênese da burguesia brasileira, buscando elucidar a relação entre o nacionalismo e o projeto de desenvolvimento nacional proposto por Sodré. Para tanto, investigará posteriormente, a cultura política do modernismo e do tenentismo, bem como suas formulações de reforma e revolução, procurando identificar as particularidades da trajetória da burguesia no Brasil e suas implicações para o projeto de emancipação nacional. Por fim, a tese, posteriormente, nas próximas sessões, se debruçará sobre o processo daquilo que eu chamo de Revolução Brasileira Derrotada, analisando os significados do golpe de 64 e suas consequências imediatas, como a perseguição e a censura. A proposta central é demonstrar que Sodré, ao formular um projeto de nação, oferece ainda hoje perspectivas relevantes para a interpretação do processo de luta de classes no Brasil contemporâneo, em um contexto marcado por novos desafios e contradições. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizo como fontes a memorialística do autor, a bibliografia especializada sobre Nelson Werneck Sodré e o pensamento social brasileiro, bem como documentos históricos relevantes para a compreensão do período analisado. Adoto, então, uma abordagem metodológica que combina a análise cronológica com a identificação e o aprofundamento dos temas centrais, como história, revolução, gênese social e experiências intelectuais, evitando, assim, uma biografia acrítica e buscando destacar a atualidade do pensamento de Sodré. Acredito que esta pesquisa poderá trazer uma contribuição significativa para a compreensão do pensamento social brasileiro e para o debate sobre os caminhos para o desenvolvimento e a emancipação do país. Ao revisitar a teoria da Revolução Brasileira de Sodré,
Espero lançar novas luzes sobre os desafios e as possibilidades de um Brasil mais justo e igualitário. Passar agora a uma análise mais detida sobre a sessão 2 e 3. Farei 4 sessões, já adiantando. Bom, então, na sessão 2, eu faço um regresso às diferentes perspectivas e projetos que apontavam para também constituir-se um projeto. O Brasil, no pós-30, conheceu diferentes propostas de revolução brasileira. A do PCB, com Otávio Brandão, o surgimento do pensamento liberal até Joaquim Nabuco e Sérgio Buarque de Holanda, e aí sim o Sérgio Buarque de Holanda, no pós-30, o papel da imprensa e da historiografia na construção do pensamento liberal. Então, na minha visão, o pensamento liberal também propõe uma teoria da Revolução Brasileira, claro, muito diferente da de Sodré e da esquerda em geral. Na seção 3, o foco é fazer uma análise da revisão teórica que Sodré perseguiu e que, para mim, é a base de toda a sua construção de argumentação teórica. A teoria vista na tese sempre contrastando e balizando outros projetos intelectuais, como Caio Prado e Gilberto Freire. Ainda nesta sessão 3, compreendo ser de notável importância resgatar as teses do escravismo, do feudalismo e do capitalismo em Nelson Werneck Sodré. Defendo, assim, que, ao utilizar a categoria central de heterocronia, Sodré contrapôs-se a uma visão etapista vulgar e evolucionista da história que, ironicamente, repito, ironicamente, ele foi acusado. Outras duas categorias que ajudam a pensar o complexo pensamento de Sodré é o de contemporaneidade, do não coetâneo e transplantação. Essas categorias foram pouco exploradas nas poucas teses escritas nas ciências humanas no Brasil. E defendo aqui que elas são centrais como recurso metodológico para reconstruir também uma história do Brasil em que se explore mais a realidade histórica. Isso demonstra, portanto, que, como qualquer processo histórico, não se dá de forma linear, e que, justamente por isso, Sodré trabalhou com tais categorias. Neste sentido, faz-se necessário uma análise crítica do historiador paulista Caio Prado Júnior. Após a abordagem dessa rica revisão da história em Sodré, passaremos, agora, pós-qualificação, a analisar sua atuação no contexto do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, sua análise das forças sociais, na tentativa de responder, numa perspectiva de Leniniano, quais são as forças sociais nesse momento histórico? Como se agrupam? Que posições ocupam essas forças sociais? Quais são as forças sociais capazes de conduzir a Revolução Brasileira, seja na política em geral ou nas tarefas imediatas? Será necessário, assim, observar, para explicar o conceito de burguesia nacional, pós agora exame de qualificação, a diferença no que tange a correlação de classes possível e real, e também a diferenciação entre situação de classe e posição de classe. Só dessa maneira poderemos compreender qual força tanto a burguesia e o proletariado poderiam representar para se tornarem nacionais. Aí entra sobre a conceituação bem explanada de povo. É neste sentido que defendo aqui que Sodré olha do do presente para o passado. Para compreender a correlação de forças, é preciso, então, foi preciso que Sodré fizesse uma revisão das teses sobre o Brasil, principalmente dos 3 grandes pensadores das ciências sociais, o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire. A partir disso, Sodré constrói, então, uma teoria da Revolução Brasileira como projeto ancorado numa visão moderna do nacionalismo que exploraremos na sua inserção como intelectual público dentro de uma instituição como o ISEB, que tinha em sua base diversos elementos conflitantes ideologicamente. Para isso, nos valeremos tanto das fontes de documentos, como uma pesquisa em andamento no Acervo Nacional Nelson Werneck Sodré na Biblioteca Nacional. Muito da documentação a biblioteca já disponibilizou online, graças à tecnologia, mas muito ainda também não está digitalizado, então seria necessário uma possível ida, uma clara ida
né, na Biblioteca Nacional. Por fim, analisaremos como projetos de emancipação da nação, audaciosos como o de Sodré, são postos em xeque na Batalha das Ideias e na luta política, que culminou com a derrota da Revolução Brasileira como projeto nacional e democrático. Enfim, eu coloco minha disposição para responder as perguntas. Obrigado, Éder. Tudo bem, Eduardo? Passando por você, 20, 30 minutos, se você achar melhor, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença. Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado pelo convite. Marco, foi um prazer estar aqui, né, com a banca, estar com a sua presença. Éder, obrigado pelo convite. As minhas anotações aqui, elas são mais no sentido, primeiro, da forma e depois do conteúdo. Em relação à forma, em relação à forma, né, nós temos uma coisa que, do ponto de vista de uma sequência lógica dos capítulos, me incomodou um pouco, que é quando você fala primeiro da Revolução no conceito marxista, que é um conceito que vai estar muito presente no final do século XIX, mas de forma prática no século XX, e depois você fala do conceito liberal, que foi um conceito em voga no século XIX, né? As revoluções do século XIX são revoluções liberais. Então, eu sugiro, na minha visão, que quando você fala dos primórdios da Revolução Brasileira, o PCB, essa seção 2.2 tinha que ser depois da seção liberal. Tá? Só para seguir uma linha histórica. Primeiro as revoluções liberais e depois as revoluções que são a crítica própria ao liberalismo, que são as revoluções marxistas. Não faz muito sentido você recuperar, né, mesmo porque, né, o PCB é de 1922, se instala aqui em Niterói, né, e você está recuperando Joaquim Nabuco e outros autores que são do século XIX. Né? Então, e como uma qualificação exibe 1 ou 2 capítulos, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, do ponto de vista da forma. Agora, do ponto de vista do conteúdo. A vida do Nelson Werneck Sodré tem várias vertentes. E há uma vertente que talvez possa ser melhor explorada, que é exatamente a vertente militar. No sentido da biografia, é interessante você pontuar o momento em que ele, né, me fez falta, por exemplo, você fala do tenentismo, mas houve vários tenentismos. Em 1924, São Paulo é capturada pelos tenentes. O Rio de Janeiro, em 22, tem um movimento, né, que é o mais famoso. Mas, além disso, você tem a organização do clube, já em 30, né, do clube 3 de outubro. Tudo isso conversa com uma questão ideológica das várias correntes que haviam nas forças militares, nas forças armadas. Então, curiosamente, se não me engano, Paulo vai me corrigir se eu estiver errado, 1918 e 19, temos 2 turmas na Escola do Realengo, cujos oficiais vão ter um papel político importantíssimo na história do Brasil. Castelo Branco e Lott estão nessas turmas. Prestes está nessa turma. Então, do ponto de vista da Escola Militar do Realengo, ali também era uma produtora, uma disseminadora, um espelho das ideologias que estavam no Brasil no início do século XX. Sejam elas de um projeto nacional, sejam elas de uma reação. Você encontra também um pouco disso aí. Você já ouviu falar de uma literatura escrita pelo Jeová de Mota, que é sobre o ensino da escola militar? Acho que seria interessante você ter acesso a esse material.
porque mostra como eram conduzidos e planejados, né, o ensino militar da Escola do Realengo, com a ênfase que se dava às ciências sociais. Então, acho que isso também faz parte do universo e que vai explicar até um ponto que você coloca, que é um certo apoliticismo nos primeiros escritos do Nelson Werneck Sodré. Na verdade, você coloca com apoliticismo e talvez sugira uma outra expressão, que é talvez uma alienação do que está acontecendo ali. Um jovem tenente escrevendo, né, e circulando com outros autores, que vão ter daqui a pouco outras correntes, né, meio que um desconhecimento, né, até pela idade que ele tinha ali. Bom, uma outra questão é tomar cuidado quando você for falar do pensamento liberal, né, você dá uma ênfase muito interessante ao Sérgio Buarque de Holanda, mas não é uma tese sobre o Sérgio Buarque de Holanda. Então, talvez outros autores você tenha que inserir nessa discussão. Eu sei que é super válido a maneira como você colocou a questão de raízes do Brasil, como se configura, né, a relação entre a burguesia, ou a ausência de uma burguesia, e a nobreza, mas há também outros autores que você talvez possa inserir nessa questão liberal brasileira. Tá? Então, eu sugiro que haja um adensamento para permitir esse diálogo com outros autores liberais. Vamos aqui mais adiante. Ainda no começo, na introdução, você fala da contribuição de Hobsbawm na construção teórica de Sodré. Eu realmente acho que essa frase, eu não sei se ela está bem colocada. Se é possível mudar essa frase para diálogos ou porque me parece que é a posteriori. São praticamente nascidos na mesma época, mas é uma visão posteriori. Há um aspecto que eu sugiro você melhorar na introdução. Você já apresenta o seu objetivo, o seu tema, isso é bom. Você fala dos capítulos, mas sinto que há uma falta de uma explicação sobre a metodologia e de que maneira uma tese, que é um argumento novo, uma proposta nova, pode debater com o que já foi escrito. O que a tese traz de novo? Acho que isso tem que deixar bem claro. E, nesse sentido, você também pode se sentir à vontade para colocar as limitações, que todo trabalho vai ter limitação. Tem. O que você falou agora na apresentação deixou claro qual é a sua proposta, mas ela tem que estar bem explicada na introdução. Né? E o método, muitas vezes, é uma contribuição não evidente, mas quando os pesquisadores que vão ler sua tese, sua proposta de tese, vão procurar saber, aí ela se torna importante. Então, o método, a maneira como você está conduzindo essa pesquisa, ela é importantíssima. Você já falou de pesquisas na Biblioteca Nacional, acervo digital, né? Então, é como se fosse um manual de instrução para montar um móvel, que você deixa claro para os outros pesquisadores qual foi sua trajetória. Porque muitos outros vão querer fazer uma obra sobre Nelson Werneck ou sobre um outro autor e vão querer ver o caminho das pedras. Né? Seja do ponto de vista do dia a dia do pesquisador, seja do ponto de vista das inspirações, né, de uma metodologia, né, que converse com outros autores. Então, eu senti falta um pouco dessa parte na introdução. Você cita várias vezes, né, o Paulo, e há momentos que se torna um pouco repetitivo. Né? Você, professor e cientista político, pode colocar cunha, né?
Tem algum problema, orientador? Acho que não, né? Então, seria também interessante, né, nesse capítulo, nessa sessão que vocês colocam aqui com a biografia do Sodré, colocar os críticos, fazer um debate com os críticos também. Até para dar a dimensão da importância do Nelson Werneck Sodré. Eu ressenti uma falta, em algumas partes, de citação à fonte. Talvez, na sua pesquisa, você encontrou informações que elas perfaziam uma redação, né, contínua, e aí teve algumas partes que eu... Olha, isso aqui é muito interessante, seria ter uma indicação de onde ele achou essa informação. Sem dúvida você pesquisou, mas senti que houve uma falta ali, né, de ter uma indicação. Eu sei que a pressão pela entrega e prazos, às vezes, faz com que o texto não flua tão bem como a gente gostaria. Principalmente nessa parte do início, tem que tomar cuidado com, às vezes, a repetição que se faz para mostrar que você teve acesso à informação. Então, tem uma frase aqui, acho que é página 22. Tinha alugado a casa dos sonhos e vivia confortavelmente. E 2 pontos. Era doce viver ali. Talvez você mudar essa frase, porque ficou, né? E logo depois, apesar de gostar de trabalhar com uma tropa reduzida, aí que eu faço a pergunta: qual era a patente nessa época do Nelson Werneck? Tá? Não sei se você achou, mas página 22, no segundo parágrafo. De volta ao regimento em Dito, em 36, levava uma vida tranquila, só atarefada com os afazeres cotidianos do quartel. Eu imagino que, pela época ali, ele devia ser um tenente quase capitão. Né? E ele gostava de trabalhar com tropa reduzida. Nessa época, se ele é um comandante de pelotão, ele no máximo vai comandar 30, 40. Mas ele era de que arma? Se a artilharia vai comandar menos. Então, tem que meio que contextualizar numa nota de rodapé. Tá? Não tem jeito. A vida militar do Nelson Werneck Sodré, nessa parte da biografia, ela tem que conversar, né? E esses detalhezinhos eu acho que são importantes. Na página 23, no segundo parágrafo, após o golpe, serve como ajudante de ordem do Rio de Janeiro sob o comando de José Pessoa Cavalcante, oficial sem comissão. José Pessoa Cavalcante não é nada mais, nada menos do que o irmão do João Pessoa, tá? E foi o criador da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, acho que é importante, são esses detalhes, né? O general Cavalcante recebeu comissão. Sodré teve que se mudar com ele para o Mato Grosso em 38. 6 anos depois, ele está fundando a MAN. Tá? Então, há um livro do José Pessoa, que Paulo... Aí o Paulo vai ter que lembrar, porque minha memória tem esse livro aqui, mas... que fala sobre um pouco da carreira dele e o processo que o levou à fundação da MAN. Tá? E não tem jeito, Éder. Às vezes, um parágrafo você vai ter que adquirir ou ter acesso a um livro para você mostrar, olha, ele era ajudante de ordens de um general que tinha, né, um apoio ou uma importância muito grande na formação do exército que a gente conhece hoje. Tá? Então, essa centralidade, até porque um leitor menos avisado só vai lembrar do Nelson Werneck Sodré, dos debates do Clube Militar, né? E não vai apontar a importância que ele teve num contexto do Exército. Tá? Acho que isso, e como jovem oficial, reconhecimento da sua capacidade, né? Não só operacional, vamos dizer, mas intelectual. Tanto é que o próprio Pessoa liberava ele para ir à livraria.
né? Então, mostrar a importância dele, né? Provavelmente, eu acho que você não fala no começo, mas acho que ele era oficial de artilharia, né? Isso. Tá? Então, o pequeno efetivo que ele fala tem uma razão institucional. Os grupos de artilharia são pequenos, né? Então, mas você mostrar o efetivo, eu acho que é interessante, tá? Lembre-se, muitos autores que gostam de história militar também vão ler o Nelson Werneck Sodré, né? Essa recuperação ela é importante. Há um parágrafo que eu fiquei confuso na página 24, quando você cita o Skidmore. Quando você sugere que o Skidmore parece não poder revelar nominalmente que a revista do Clube Militar tinha como diretor o major da extrema nacionalista. Me dá a sensação de que o Skidmore teve uma espécie de constrangimento em revelar que era o Nelson Moreira, ou Nelson Werneck Sodré. Na verdade, o constrangimento não era dele. Ele escreve em 79, já era de conhecimento que o Nelson Werneck Sodré tinha escrito aquele artigo. Queria perguntar até, né, se é esse o sentido do Skidmore não poder revelar nominalmente ou o Nelson Werneck não poder se colocar, né, e ter que escrever sob pseudônimo, Coronel X. Então, fazer essa... Para mim não ficou claro nessa leitura se foi o Skidmore ou o próprio Werneck. Me parece que foi o Werneck, né? Então, se foi o Werneck... Aí, na página 25, quando você fala da promoção a tenente-coronel dele, né, e a colaboração no ISEB, no campo da política civil, apoia o contragolpe do general Teixeira Lott contra as investidas de setores civis pretensamente golpistas. Setores civis golpistas. É pretensamente, não, é golpista mesmo. Tá? Quando você vier ao Rio, né, não deixe de avisar, porque aqui do lado aqui em Niterói, tem a Fortaleza de Santa Cruz. E foi onde foi dado o último tiro, né, exatamente contra o cruzador Tamandaré. Né? Estava o Carlos Luz, estava, né, toda aquela conspiração. Então, só para tirar esse... Aqui nesses trechos aqui onde você vai pontuando a história dele, é bom ter a fonte, tá? Toda vez que você falar das obras, livros, aí é uma questão da linguagem acadêmica que é um pouco ciumenta, né? No sentido de que ela é caprichosa. Então, livros e artigos cite em itálico. Tá? Assim como termos da língua estrangeira, tá? Cite em itálico. Bom, vamos avançando aqui. Na página 27, no final, você coloca a última contribuição para o entendimento da Revolução Brasileira está em já seu clássico, porém pouco conhecido ou pouco lido, Capitalismo e Revolução. Aí você está fazendo um julgamento. Se ele é clássico, por que ele é pouco lido? Quem define ele como clássico? Né? Só esse detalhezinho, né? Ou mudar, talvez, né? Tão importante quanto. Vamos aqui correndo mais um pouco. É uma pena que o Partido Comunista tenha sido desativado aqui em Niterói e que não tenha deixado um acervo aqui na cidade. Porque ele é a 20, 30 metros do INEST, não é isso? Do lado da UF.
né? E hoje é um restaurante. Aliás, as instalações são, se eu não me engano, um estacionamento. Então, você teria um acervo muito bacana ali, né? Mas há em outros lugares, né? Sobre a parte do PCB, eu acho que o Roio, né, ele pode fazer comentários, né, mais importantes. Há uma questão aqui, quando você fala do início do liberalismo, né, da seção sobre liberalismo, na página 43, que você cita o jornal Correio Brasiliense. E aí você informa, né, primeiro jornal, né, que era um jornal tipo doutrinário. O que é um jornal tipo doutrinário? Que eu sei que o Correio Brasiliense, né, do Hipólito da Costa, era um jornal com anúncios, né, e chegadas e partidas de mercadorias e tal, de navios, e outros avisos assim, né, mas e há também, né, textos e tal, mas eu queria que você colocasse o que é um doutrinário, né, se isso explicar, nem que seja numa nota, porque eu não vejo muito dessa forma. Na página seguinte, você fala que no campo da historiografia, escrita da história, o liberalismo não teve oportunidades exitosas no século XIX. Bom, a visão da história para Marx e a virada epistemológica que ele dá a partir da leitura de Hegel, de certa maneira, contradiz isso, né? Então, a história hegeliana, ela teve um impacto muito grande, um impacto tão grande que a resposta de alguns autores, né, dos jovens hegelianos, e um deles, Marx, foi virar a compreensão do sentido de história. Então, eu acho que essa frase ela pode ser nuançada, né, ou, né, atenuada, né, e fica como se fosse uma... É claro que ela, nesse nicho, as duas estão muito imbricadas, né? Antes, um pouquinho, você fala aqui no primeiro parágrafo que a ideologia liberal se forjou na intelectualidade, mais importante, via na história da imprensa o próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, né? E aí, eu acho que vale colocar, e aí você pode até utilizar o Boggio, quais são os fundamentos dessa ideologia liberal, né? Porque tem vários liberalismos, mas quais os fundamentos iniciais em termos de liberdade de expressão, de imprensa? O que isso significava quando essas correntes começam, né, a surgir? Porque a imprensa, inclusive a ideia de profissões liberais, como o direito e o jornalismo, estão vinculadas à ideia de que você pode se expressar, que você tem isso como um conceito, né, que é uma propriedade, que é a sua liberdade. Então, isso tinha que estar um pouco dialogado do ponto de vista da ciência política ali. Bom, aí vamos aqui a alguns detalhes. Na página 46, no terceiro parágrafo, você cita que, não à toa, em 1870, surge no cenário político o Partido Republicano, né? E você mostra muito da questão das tensões sociais aqui existentes. Depois você vai falar dos partidos, né, que seguem um pouquinho antes, que é o Partido Progressista. Eu sugiro você refazer a redação nessa parte e colocar em sequência cronológica, tá? Eu vou explicar por quê. Você coloca primeiro uma mudança, uma reversão dada pelo imperador, e aí vale a pena colocar, como você colocou o Partido Progressista,
E aí, depois, no final da guerra, eu sugiro, sim, colocar o movimento republicano. Mas ele não surge só das tensões iniciais, ele surge também de um outro fato que está acontecendo na Europa, que é a Guerra Franco-Prussiana, que acaba com o Império Francês e estabelece a Terceira República. Então, isso também traz, né, elementos para alimentar, né, o ideário republicano aqui no Brasil. Tá? Que ficou uma escrita de vai e volta, que perde, apesar de ter excelentes informações, né, ela perde em fluidez. Já na página 49, eu acho que é válido um diálogo do liberalismo, né, a ideia de conceituar a liberdade no liberalismo ainda. Então, aqui mais uma vez, você pode até usar o Bobbio, né? Como essa questão do abolicionismo converge com a questão do liberalismo. Ou você usar o próprio José Murilo de Carvalho, tá? E há talvez um outro debate que seja interessante. Você fez uma sessão sobre a visão da Revolução, né, no PCB, a visão da Revolução Brasileira entre os liberais. E eu vou sugerir, é uma coisa que você pode conversar com o orientador, que é o contraponto positivista. Que há uma ideia de reforma no positivismo, ou, né, uma ideia de ordem, né, uma ideia de organização social que vai estar presente nos debates entre os militares. Esse positivismo vai se transformar em repulsa a qualquer movimento de baixo para cima, ou numa organização de um congresso que seja político. Então, quando a gente pega outras obras, né, a Maria Spina Forjaz vai falar da questão de um congresso técnico, uma burocracia técnica, de não diálogo com os movimentos sociais. E eu acho que o Nelson Werneck ele vai estar inserido, né, numa outra proposta, que é trazer realmente, né, um debate sobre revolução, sobre mudança, mas ele vai enfrentar uma resistência que é, principalmente dentro das Forças Armadas, ancorada no positivismo. Às vezes mais ancorada no positivismo do que no liberalismo, quando a gente pega a década de 30. Que a década de 30 é marcada por uma profunda crítica do liberalismo, né, em todo o mundo, por causa da crise, e por soluções ou autoritárias ou reformistas. Paulo, já estou aqui encaminhando para o final, tá? Porque deixa eu só pegar aqui uma anotação que eu fiz já na sessão 3. Tanto o Sodré, você coloca bem isso, né, a questão do feudalismo, ou dos feudalismos, né? Esse é um debate que também você pode vincular de forma muito interessante, né? O feudalismo que ficou no senso comum é o feudalismo francês, ou de experiências da Europa Ocidental, mas aí a gente pode tirar Portugal, por exemplo. Então, acho que vale uma discussão do campo da historiografia, né, a pertinência desse feudalismo, né, nas análises mais atuais. Que vale, pelo menos, ou uma nota de rodapé, uma página sobre essa discussão, né, sobre os feudalismos. Eu acho que praticamente e curioso, né, que o capítulo, a seção 3, ela já está com um formato, inclusive, mais correto, de citação dos livros em itálicos e tal, né? E a seção 1, a seção 2 ficou um pouco precária. Existe uma outra coisa que vai ser interessante, e aí você pode conversar com o Paulo,
O Nelson Werneck Sodré foi perseguido, foi monitorado, né? O Nelson Werneck Sodré tinha suas reuniões com, por exemplo, o Nelson Coutinho, né? Tudo era monitorado, né? Chega um período em que o livro, o MEC, junto com o Sistema de Informações da Aeronáutica, proíbe o livro do Nelson Werneck Sodré, né? Que tinha aquela reunião para distribuição dos livros, né, no ensino. Então, mostrar também essa parte de como ele foi odiado. E tem dois campos ideológicos que podem ajudar, né, a explicar por que essa proposta dele, né, teve uma série de resistências. Resistências mesmo no sentido né, de prisão, de cassação. Então, eu falei um pouco do positivismo, mas é interessante falar das teorias espelho da guerra revolucionária. Sobre o positivismo, o Eliezer e a Marina Espina Forjás podem dar boas informações. Sobre a teoria espelho da guerra revolucionária, ou seja, de como a doutrina entrou na Escola Superior de Guerra, aí temos o João Roberto, né? Temos a Érica, que fala sobre isso, a Érica Kubik, que podem também ser contribuições, mas já dentro de uma outra pincelada, que é mostrar as resistências, né, ao Nelson Werneck Sodré, do ponto de vista institucional das Forças Armadas, do ponto de vista institucional do governo militar, né, em termos de censura. Né? E as críticas que vão... Isso pode entrar tanto na biografia como também, né, na proposta de capítulos mais ao final do trabalho. Então, com 30 minutos, eu acho, ou 40 minutos, Paulo, eu termino, eu agradeço a paciência de vocês, né? Esses seriam os apontamentos iniciais da sua qualificação. Eu te agradecendo pela leitura super atenta, né? Vários apontamentos que esses comentários serão objetos de especial atenção. Alguns deles, inclusive, já observados, mas a própria ressalva em si e a colocação denota a importância. Eu deixo o Marcos falar, se não for falar alguma coisa, né? Então, Marcos, tudo bem você? Então, nesse caso, abrindo agora o Sr. Marcos. Né? Os cumprimentos, Eduardo. Obrigado, você já antecipou uma coisa, já me colocou no trabalho. Qualificação boa conclua, né? Obrigado, Paulo, Guedes, pelo convite. Bem, como nós temos o nosso convívio aqui, então, felizmente, as conversas fluem para além do texto que está apresentado aqui hoje para a qualificação. Eu queria chamar a atenção de cara para os agradecimentos que o Éder faz, porque dá uma dicasinha da dificuldade tremenda que ele teve de enfrentar para chegar no doutorado, para fazer esse trabalho. Né? Não foi coisa simples, não. Foi tem sido, na verdade, né? Uma luta tremenda. Vou detalhar tudo, não, por exemplo, se preocupe, alguma coisa. No resumo, uma questão de formulação da frase. Estou seguindo as formulações da Ramos, o intelectual orgânico daquilo que ele chamou como brasileiro. E aqui dá a impressão que o Werneck Sodré se debulhou no Gramsci, e também não é verdade. Foi exatamente a maior referência dele. Isso fica mais, em português, é razoável, mas como eu li, acho, por acaso, primeiramente, em espanhol, essa formulação está muito clara, seria bom corrigir. Bom, o que eu tenho a dizer?
pegando aqui pelo sumário. Acho que o Eduardo já disse isso. O que você apresentou aqui para a gente, a parte 3, está mais bem formulada, está mais bem escrita. Não sei qual que você escreveu primeiro, né? Do que está a primeira parte do que fala projetos. Eu acho importante, na introdução, além das várias sugestões feitas pelo Eduardo, você deixe claro para o cidadão que vai ler que você pega uma dica do Antônio Cândido. Fala, olha, o Antônio Cândido, lá pelas tantas, diz que os grandes intérpretes do Brasil, surgidos nos anos 30, foram Caio Prado, Gilberto Freire e Sérgio Duarte. Dizer claríssimo isso, porque aí você delimita. E é isso, são com esses autores que você vai conversar. Né? Não, vai obrigar você a fazer uma delimitação maior e talvez obrigue a se extensa demais. Por exemplo, aquilo que o Eduardo Moral escuta. Liberalismo no fim, há um liberalismo no século XIX, Brasil, e amplo. Teríamos que pegar lá, sei lá, desde alguém que tem escritos teóricos, mas literatos, jornalistas, etc., e deixar isso de lado. Mas eu teria que pegar pelo menos alguém que você faz menção aqui, Joaquim Nabuco, por exemplo. Então é melhor você delimitar bem com quem são os autores que você vai conversar, por qual motivo. Eu acho que você explicitando, olha, é uma dica que deu o Antônio Cândido, e vamos ver que, na verdade, essa sua tese lá no fundo, o Benex Sodré é melhor que esses 3. É isso, é isso que você quer dizer. Né? Ele explicou muito melhor o Brasil, etc. Algumas décadas depois, mas... Então, essa sugestão talvez seja de ajuda. Claro, avalie que nós, banca, estamos... Depois, outra coisa. Primórdios da Revolução Brasileira. A biografia do Benex Sodré. Nada contra você utilizar o seu orientador, mas não precisa exagerar. Pega lá a biografia do Benex Sodré, mas pega não precisa exagerar. O professor Paulo Ribeiro da Cunha tem um trabalho importante, é uma referência, blá, 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 mas calma. Eu não sou clássico, eu sou vivo, né? Pelo menos por enquanto, não exagera. Não, mas é verdade, porque onde tem outros elementos, claro que vai enriquecer mais. Né? Tem algumas dicas aí que eu acho que são importantes. Acompanhar na biografia do Sodré a carreira militar. Qual a qualificação dele em determinado momento, né? Estágio da carreira militar. Então, bom, primórdios da Revolução Brasileira. Aqui, acho que você tem que trabalhar melhor o Otávio Brandão. Tem mais coisa para dizer. Pegue, destrinche o agrarismo e industrialismo e contrapõe a ideia super generalizada que é o mundo banal, que é Valber, dentro da própria tradição de desqualificação em relação ao Otávio Brandão. Então, acho que a coisa que você pode melhorar bastante, deve melhorar bastante. Depois aqui, a revolução do pensamento liberal, se você pega bastante isso aí, claro. Mas, se for completar, você teria que
usar também melhor o Juliette Taylor, para aprender para formar aquela tríade, né? Porque o Caio Prado você vai começar a bater depois, já que completa essa tríade, e diz lá o Antônio Cândido, na verdade, o livro dele já está nos anos 40, a formação da blá, 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 blá. Então, eu acho que a sessão 2, eu achei uma frescura desgraçada, isso é invenção da BNT, né, do programa de pós-graduação, né? Coisa da BNT. É o que eu sempre digo, tem coisas, tem determinadas dimensões profissionais que as pessoas não têm muito o que fazer. Então, a cada 6 meses, fica inventando coisa nova. É o caso da BNT. A cada 6 meses, eles mudam a forma de se fazer. Para inventar isso aqui. O Lucas, um orientando o meu TP na semana que vem, na última hora eu avisei, né? Olha, agora a coisa mudou. O secretário me entregou o trabalho, foi lá para dizer, mude tudo. Saiu correndo atrás, já estava imprimindo o trabalho. Bom, muito bem. Então, essa segunda sessão, que também a introdução, acho que tem coisa para você trabalhar ainda para arrumar e dá para ficar bastante melhor. A sessão 3, eu acho que está bem trabalhada. As observações que eu tenho a fazer são de caráter pontual. Já tem um parágrafo que não está muito claro, por exemplo, questões formais, título de livro, sempre em itálico. Você usa, às vezes, itálico, às vezes não. Então, corrigir essas coisas, na verdade, uma revisão que você necessariamente fará, corrige isso. Problema de citações, há lugares, o Eduardo nos chamou atenção para isso. Falei, bom, tudo bem, de onde é que você tirou isso? Tem passagens que pede uma referência. Você não colocou. Há várias passagens assim. Essa também me chamou muita atenção. Falou, uai, essa do Sodré, com relação assim, afetiva com o Robin Paulo, eu nunca notei. Né? É que ele passou batido nessa vez, né? Mas nunca soube dessa. Então, também isso também fica mais claro. Eu queria saber. Então, há passagens que não estão claras. Né? As citações que você cita Marx, quando na verdade é Hobsbawm. Também consertar isso. Então, há várias passagens, eu anotei tudo aqui. A vantagem de uma banca presencial é essa. Daqui a pouco eu vou dar esse texto aqui, né, com todas essas correções e observações que eu fiz. Né? Espero que você entenda a minha letra. Deixe-me ver se há coisas assim que são muito importantes que eu deva dizer aqui agora. Eu acho que você fiquei feliz com isso, viu, Éder? Eu acho que você incorporou muito bem isso, Éder. Né? Acho que você leu, você incorporou bem. Ele pegou muito bem a visão que ele desenvolveu no Brasil nesse período de estudo que você tem trabalhando. Né? E algo bastante paciente, porque, na verdade, a passagem sobre a formação histórica são muito cansativas, porque é evidente que ele cita muita cita, tem muita... Né? Ele tem, obviamente, que comprovar aquilo que ele está afirmando. Então, há muita coisa ali que é importante. No campo do marxismo, é importante lembrar um texto que é importante,
que é do Mário Pedrosa e do Livro Xavier, que é um texto de 1930, que é uma interpretação do Brasil. Escapa agora o nome do texto, mas está num livro publicado nos anos 80, chamado Conta Corrente. Depois, se você quiser, eu vou aqui essa relação, porque senão parece que não tem outra coisa. Né? Uma outra coisa, eu não tenho certeza que o Caio Prado Júnior tenha afirmado que no Brasil já havia um modo de produção capitalista desde o século XIX. Eu acho que isso é um pouco forçado. O que ele diz é que o capitalismo se formava no Ocidente, né, na Europa, junto com o mundo colonial, e se desenvolvia conjuntamente. Então, o Brasil, as colônias, eram um aspecto, uma parte desse capitalismo de desenvolvimento. Já teve um pouco disso, essa afirmação de que havia um modo de produção capitalista no Brasil. E, na verdade, uma coisa que eu escrevi em algum momento, o Caio Prado, ele parte da universalidade. Ele não observa a particularidade do Brasil. Que é coisa que o Werneck, ao contrário do que alguns autores afirmam, em livros conhecidos sobre o Caio Prado Júnior, que dizem, não, o Caio Prado analisa a particularidade do Brasil. Por isso que eu falo, no meu modo de ver, né? Ele parte da universalidade, ele fica. Porque analisa a particularidade, é o Werneck Soberano. O que nós tínhamos aqui? Né? Tínhamos o não coetâneo, que uma parte do país era escravista, a outra era feudal, que tinham relações entre si. Né? Às vezes nem isso. Então, esses elementos que você chama atenção, esses quatro características da obra do Werneck Sodré, demarcam efetivamente a característica dele, né? Aí a singularidade do autor, né? Que é bastante importante, você realça, mas acho que nunca é demais afirmar sempre e sempre. Eu aqui também tem uma citação do Sodré aqui que eu também não me lembrava, mas parece que o Sodré já está claríssimo. O escravismo é uma invenção africana. Não foram os europeus, não foram os portugueses, não foram brasileiros, entre aspas, que inventaram o escravismo. O escravismo é uma coisa que existia na África. Por acaso, os europeus aproveitaram daquilo, recriaram e transplantaram o escravismo que já existia. Porque senão fica uma tendência de hoje, né? Não, os brancos foram lá, capturaram os negros, os escravizaram e trouxeram para cá. Não é isso. Já compravam escravos e já eram escravizados lá por outro motivo. Como na tradição histórica, eram os derrotados no campo de batalha. Algo que vale a pena você fazer, aliás, você fez, né? Digamos, sempre por tanto que aqui não tem anotação nenhuma. Essa parte da tese total. Eu acho que isso precisa estar tão claro isso daqui, mas seria bom espalhar por aí, sabe, na forma do panfleto, para ver se algumas pessoas entendem. Então, acho que a sua promessa aqui das sessões 4 e 5 são de alimentar uma boa expectativa, pelo que está posto no sumário, são coisas interessantes que a gente pode perceber aqui.
Bom, você também delimita bem que você vai se aprofundar mesmo no Enem sobre ela, alguns aí chamam de trilogia, né? É a formação histórica, a história da burguesia e a história militar. Claro que você tem que utilizar professores da autobiográficos, né? E também o capitalismo e revolução funkeira no Brasil. Tem que ser utilizado, tá? Mas o núcleo são esses três, e acho que é isso que você vai mergulhar nas sessões seguintes. Tenho certeza, Éder, que vai sair um belo trabalho. Belo trabalho. Você fazendo as correções que tem que fazer nas pistas que você apresentou, sei lá, ouvindo pelo menos uma parte das vidas do Eduardo, minhas, então mais explicitadas aqui no escrito, que eu vou ver agora. Né? E, obviamente, como eu estarei por aqui, claro que eu estou à sua disposição do Paulo para ajudar, se for possível, qualquer coisa. É isso. Muito obrigado, Marcos, pelas colocações. Eu vou fazer só algumas pequenas observações. Né? Primeira coisa, viu, gente? Eu não tenho culpa nenhuma de estar sendo tão citado. Imaginei mesmo. Sabe, eu lido muito bem com a minha vaidade e já tenho, felizmente, claro que o eixo central do meu doutorado eu mantenho. Eu sempre elaboraria aqui outros elementos, fiz a minha parte, o Marcos fez parte da minha banca, mas já também tem uma produção. O que acontece? Eu estou preocupado é com uma tese que vai sair, né? Que quando eu pensei sobre o movimento antifascista, essa parece que só é eu e o. Eu falei, gente, esse não tem. É uma coisa curiosíssima. Muito provavelmente, Eduardo, vai vir para a banca também, viu? Mas isso eu te falo depois, eu te contar, né? Mas essa mais ainda, porque o pouco que existe é o meu tempo. Eu falo, calma, né? Mas, enfim, com relação, então, ao trabalho, eu diria duas coisas aqui. Primeiro, Marcos, sobre a questão do capitalismo mercantil, a discussão da autonomia em relação. Né? Ele coloca muito bem esse ponto, só para situar, que é onde o elemento que se defende da tese Caio Prado, que haveria o capitalismo já no Brasil. E o Sodré falou, então nós também já éramos, antes da Revolução Inglesa, antes da Revolução Francesa, ele pontuou muito bem isso. Eu tenho falei muito, dentro das dificuldades que o Éder teve, muito pessoais, tá, gente? Mas, felizmente, deu salto. É uma sugestão que vem muito ao encontro do Eduardo. Eu vou passar para ele mais de 2 dezenas de artigos que eu tenho, que é o Observador Militar e Coronel X. Né? E, particularmente, eu chamo a atenção do Éder, embora isso possa não ser objeto de revisão ainda, mas não chega a ser um problema, porque o Sodré deixou todo um arquivo lá pronto, né? Isso facilita muito. Mas a parte do ISEP e da questão dos militares poderia ter uma atenção maior enquanto uma contribuição. Eu já falei isso para o Éder, isso foi uma discussão mais recente, vai ao encontro do que o Eduardo está falando, porque eu acho que é um elemento que o ISEB produziu dentro dessa perspectiva comunitária, que é pouquíssimo explorado. Será objeto, evidentemente, do diálogo nosso enquanto possibilidades ou não. Mas, de qualquer forma, eu coloco muito isso. Né? Eu acho que esse ajuste de foco talvez fosse interessante. E foi isso do ISEB, porque há um texto do Cláudio Bezerra, o Eduardo conhece bem, uma extraordinária, e ele dá pistas interessantes sobre a presença dos militares já no ISEB, mas muito em linhas gerais. Né? Talvez esse reajuste, especialmente no terceiro momento do ISEB, que é o momento dos cadernos do povo brasileiro, etc. E tal, tem um aspecto também, que é pouco sabido, do próprio Cláudio Nunes, eu fiz uma crítica a ele no trabalho que eu estou fechando.
você tinha que os praças fazendo cursos lá. Interessantíssimo. Para aquele nível de curso. Gente, acho que é isso aí, tá? Você gostaria de falar alguma coisa? Ou fica aí? Tá. O Eder vai gostar de fazer algumas ponderações, aí peço para ele sair, tá? 5 minutinhos para mim, rapidinho. Sei que não é comum, mas eu quero agradecer todo mundo pelas colocações. E ontem me perguntaram, está nervoso? Eu falei, não, eu estou feliz. Porque eu estou, sabe aquele, não estou perdido porque eu tenho o meu orientador. Mas sabe quando você precisa de ouvir pessoas? Você precisa disso. Hoje em dia, existe um mercado na internet de pessoas que leem o seu trabalho para ser o seu consultor. Todo mundo que sabe disso, não sei se o Rui sabe disso, mas existe um mercado e cada página eles cobram 12, 13 reais para te orientar. Existe todo um mercado muito forte na internet, acho que o professor Eduardo deve saber disso, não sei. Então, existem professores doutores desempregados que fazem esse trabalho. Só que eu não tenho 12 reais para pagar por página, eu tenho vocês. Né? Então, assim, esses professores doutores de história que vão ali fazer o que vocês fizeram, né? Com consultores, empresas e tudo. E eu até procurei, né, também, para ter uma segunda visão. Falei, não, vou esperar minha banca, porque minha banca é de graça. Né? Então, é isso aí. São muitas colocações, eu quero responder só, acho que uma, tá? Que é a do Rubensbal. Foi um erro de digitação, gente, pelo amor de Deus. Eu sei, eu quis dizer que eu utilizei o Rubensbal para pensar junto com o Sodré, para analisar o Sodré, porque eu li aquele texto dele, a introdução que ele faz a Informações Econômicas Pré-Capitalistas do Marx. E, assim, sendo bem sincero para a banca, o Paulo sabe de todos os meus problemas. Eu tive problema de saúde esses 4 anos, tá? Problemas gravíssimos de saúde. Eu cheguei a desistir do doutorado no dia 2 de janeiro. Eu liguei para o Paulo, falei, me deu uma mensagem, não dá, enfim. Eu escrevi a primeira parte do texto em dezembro, não tinha nada escrito. Eu escrevi o capítulo 3, a seção 3, entre o dia 5 de janeiro, quando eu conversei com o Paulo falou, vamos voltar, vamos continuar, do dia 5 ao dia 20 de janeiro. Então, eu escrevi a seção 3 em 15 dias. Aproveitei que estava de férias, eu sou professor da rede pública, e aí eu fiquei lá, às 8 da manhã, 11 da noite, tentando alguma coisa. Então, por isso, eu tinha muito fichamento, eu tinha muita coisa fichada. E aí, eu acho que eu acabei me perdendo na cronologia. O Paulo falou para mim sobre isso, só que eu não tive tempo de arrumar, porque a pós aqui falou, você tem que qualificar, porque eu tenho até fiz coisas assim, não errada, mas fugindo do regulamento, né? São 30 dias antes, 45 dias antes. E a pós foi muito, assim, generosa com os prazos comigo, fiz muitas vistas grossas, e deixou eu pedir qualificação com 9 dias antes. Então, assim, eu agradeço a pós também, né, aos funcionários que tiveram esse carinho, esse cuidado. Né? Não era para estar aqui hoje, porque eu tinha desistido do doutorado, mas aí refleti, e acabei tomando a decisão, acho que correta. Muito obrigado, professor. Você vai tomar água, então, leva o celular. Tá. Mas nós vamos falar mal do outro. Não, com certeza. É isso, gente. Belíssimo, então, agradeço a paciência. Mas ele, pessoalmente, esse cara foi um guerreiro. Tá? Eu assustei quando ele falou que eu falei, para com isso, você já viu um grupo. Só que ele conseguiu. Né? Eu gostei muito das colocações de vocês. Eu tenho insistido muito, Eduardo, na linha que você colocou. Até porque a gente tem essa identidade. O Eduardo tem uma característica biográfica.
Foi militar que fez. Tá? Ah, nossa. Por isso que ele falou, eu quero a patente, eu quero isso, eu quero a ordem do dia. É normal. Mas eu acho que é isso. Então, agora, falei com o Marcos, a gente tentar esticar outro um atestado, um período, porque conseguiu dar passar de um publicão, né? Do ponto de vista emocional. Mas foram momentos extremamente. É isso, gente. Provamos então, tranquilo? Guarda. Tá. E se ele for como ele começou o capítulo 3, nos demais capítulos, vai ter a tese. Né? Então, o que eu quero agora é você falar para ele. Lá no acervo do Sodré, e puxei, que talvez possa ter alguma mudança, que eu acho que essa parte do inseto, foram muitíssimo, só provar, muitíssimo pouco trabalhadas. Então, isso daria também um salto de originalidade com um ator político, que é algo que eu, Eduardo, trabalhamos um pouco mais de dedicação. Tá? Olha, essa coisa de trabalhar no virtual, né? Eu trabalho aqui com 2 telas. E o coordenador do curso, o Fernando Roberto, ele teve contato com a filha do Nelson Werneck. Aí eu estava aqui perguntando para ele, você teve acesso ao acervo? Ele me respondeu, olha, ele me deu todos os livros autorais que tinha em casa. E tem 53 livros do Nelson Werneck Sodré, coordenador aqui do curso. Não, ele buscar a filha foi a pior coisa que ele fez. A mulher é maluca, sabe? Você já fica cada arrancarado e nunca teve uma boa relação com o pai e não conhece. Então, uma hora de contas conforme. Agora, o Sodré deixou todo o material dele na Biblioteca Nacional. É impressionante, gente. Por exemplo, o trabalho do Sodré, do Correio Paulistano. São 25 anos. O Marcos lembra bem disso, que quando eu comecei a fazer o trabalho, ele partia do pressuposto que não era político. Não, ele identificava o exercício da política, a ação política partidária, o que veio a ser, fins de 44, que ele se integrou ao PCB. Embora eu tenha a tese que ele já era do setor militar. Então, ele até faz uma demarcação. Porque eu li mais de 1000 artigos dele nessa primeira fase. Era dinamite pura, gente. Ele não era tal, só que ele por isso que eu tenho a dificuldade até de aceitar parte da primeira parte da obra dele, do pré-45. Você lembra do professor Iane falando? Mas o Panorama do Segundo Império é um livro extraordinário. Eu falei assim, o Sodré chamava isso de conservador por lives reacionários. Gente, que intelectual tem essa autocrítica, né? Eduardo, deixa eu te falar, teremos talvez você em 2 bancas, viu? Uma do Carlos, que vai qualificar na quarta, e uma do movimento antifascista, né? Então, já vou te avisando, principalmente o movimento antifascista, se você enxergar bastante, é uma questão de falta de opções, tá? Mas a gente vai ver, mas isso vai para a defesa. Lembrou de graça. Bom, não posso fazer muita coisa, né? Então, já estamos aqui, né? Então, aproveita, né? Vai melhorar. E provavelmente aqui é meu pós-doc, que estava pensando, volto lá para minha segunda casa, né? Que é a UF. Né? Com certeza. Não, com certeza mesmo. Temos aqui uma discussão tranquila, propositiva, como se diz, muito estímulo, tá? Vamos agora sentar, vamos marcar na próxima semana com todas as observações. Me lembro de passar os artigos, que eu tenho digitalizado, tá? Dessa parte militar. Talvez você tenha essa ênfase também, mas aí nós vamos ver como lidamos com isso com a agenda. Isso também pode ser objeto também, posteriormente, de um trabalho específico. Mas você é uma pessoa qualificada. Obrigado. Eduardo, eu ligo para você, meu amigo, muita saudade, beijo para a Érica, tá?
Diga para ela que teremos, vamos combinar o evento sobre 64. Né? Podem se preparar, tá bom? Para a presença. Valeu, amigo. Professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Um abraço, Éder. Sucesso aí, hein? Obrigado. Bom, vamos nessa. Você leva o Marcos? Levo.